Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex, professor de língua portuguesa. Sejam bem-vindos a mais uma aula do quarto ano. Antes de nós começarmos, a aula de hoje, nós vamos recapitular aquilo que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada, a gente teve contato com aquele gênero textual bastante interessante, que traz aí a junção da linguagem verbal, da linguagem não verbal, a escrita e a imagem, e que tem a função aí de trazer humor, de fazer uma crítica. Nós vimos que esses gêneros textuais eles foram criados, de certa forma, para ocupar um espaço ali em um pedaço do jornal, que tinha a intenção de levar um passatempo aos leitores, certo? E aí nesse gênero nós tivemos contato também com os balões, os tipos de balões que são usados, nós vimos as linhas cinéticas que mostram a movimentação das personagens ali no balão. E nós vimos que essas tirinhas elas são construídas em sequência, em quadrinhos. Então as narrativas elas são realizadas por meio de quadrinhos. Nós vimos também que essas tirinhas, elas podem ou não apresentar os balões. Nós vimos que nós temos as tirinhas tradicionais e as tirinhas modernas, quando não apresentam um balão ali dentro dos quadrinhos, ok? E hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, ter um contato aí com os pronomes pessoais. O que são pronomes? Pronomes são aquelas palavrinhas que acompanham, substituem um substantivo, um nome. Então, por isso, são chamadas de pronome. E aí nós temos vários pronomes, só que a nossa aula de hoje ela está voltada para os pronomes pessoais. Então, os pronomes são palavras que substituem, determinam, acompanham algum substantivo. E essas palavras, elas podem indicar a pessoa do discurso, elas podem indicar qual é o sujeito, a oração, e podem demonstrar também aí complementos de algum elemento que nós encontramos na oração. Beleza? E aí o nosso foco hoje são os pronomes pessoais. Nós já tivemos o contato com alguns desses pronomes. Quando nós vimos nas aulas anteriores a utilização do eu, do tu, do ele. Então, são pronomes pessoais que substituem nomes, substituem substantivos. E aí, esses pronomes pessoais, eles podem aparecer, eles podem ser usados de duas maneiras. Nós temos os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que nós já tivemos contato. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, elas. São aqueles pronomes que substituem o sujeito. Então, de certa forma, eles vão exercer a função do sujeito da oração. O que é o sujeito? O sujeito é aquela palavrinha, aquele nome que aparece ali na oração, que pratica, executa ou recebe alguma ação. Então, se nós pensarmos em uma frase, nós vamos ter a pessoa ou o objeto, o ser animado ou inanimado, e depois da apresentação desse ser, nós vamos ter uma informação desse ser. Então, esse ser ao qual nós produzimos a informação é considerado sujeito. Okay? Então, olha aqui o exemplo. O livro que estava sobre a mesa desapareceu. Aquela palavrinha ali que está grifada, o livro, é o nosso sujeito. Então, olha o que nós temos depois do sujeito. Uma informação. Então, nós temos ali o sujeito livro. Então, nós vimos que esse sujeito
Ele pode ser, né, trocado ali, nós podemos utilizar um pronome para substituir esse nome. Mas por que eu vou utilizar um pronome? Né? Eu posso utilizar um pronome para não ficar repetitivo. Então, um exemplo aqui. O livro que estava sobre a mesa desapareceu, o livro ficou lá durante uma semana. Então, para eu não utilizar a palavra o livro novamente, ou seja, o sujeito, eu vou usar um pronome. E aí, no caso, o livro ali é o pronome da terceira pessoa do singular. Vocês lembram disso? O que é a primeira pessoa? O que é a segunda pessoa? O que é a terceira pessoa? Né? Então, ali nós utilizamos o ele, porque o livro é a terceira pessoa do singular. Observem ali, ó. Eu acabei de falar de primeira, segunda, terceira pessoa, singular e plural, certo? Então, pensando naquele exemplo do livro, eu falei que é a terceira pessoa. Por que a terceira pessoa? A primeira pessoa é a pessoa, né, que fala, né? Então, é a pessoa que fala. Então, quando eu me incluo no assunto, se eu estivesse falando, eu estou com fome. Então, né, o pronome que eu substituiria ali seria eu, né? Já é o próprio eu. Ou nós, quando eu me incluo, né, na oração, na situação com mais de uma pessoa. Então, eu e nós são pronomes referentes à primeira pessoa. Eu no singular e nós no plural. Então, quem fala? Nós estamos falando. Eu falo. Né? Já tu e vós são pronomes da segunda pessoa. E aí esses pronomes são referentes às pessoas com quem nós falamos, né? Você, vocês, né? Então, quando nós utilizamos a substituição, né, do pronome, nós vamos substituir as pessoas com quem nós estamos conversando, com quem nós estamos falando, nós vamos utilizar o pronome tu, se for o singular, só você, e o pronome vós, se for no plural, vocês. E a terceira pessoa do singular, que é o caso daquele exemplo nosso lá, é de quem nós falamos, né? Então, eu estou falando. Você, eu converso com você. E ele, ela, eles. Né? Então, são pronomes referentes a quem nós falamos. Então, se nós trazemos à tona aí a informação de alguma coisa, nós estamos falando sobre ela. E aí, substituindo lá, como no exemplo, o livro, ele. Ok? Deu para entender? Sim. Bora lá, então. Vamos exercitar um pouquinho aqui. Como assim? Eu trouxe aqui algumas frases e nós vamos completar ali com o pronome, né? O pronome adequado. Estudo, né? Estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias, não é? Ou ele estuda todos os dias, não fica estranho? Então, nós vamos observar aqui, né, o contexto e a ideia que a frase está trazendo para nós completarmos ali com os pronomes adequados. Então, a primeira, eu estudo todos os dias. Olha a segunda frase, gostamos de brincar. Eu gosto de brincar. Se tivesse aqui o Joaquim ou a Maria, nós iríamos falar gostamos de brincar. Então, o pronome que nós vamos usar ali é nós. Nós gostamos de brincar. Já a terceira frase, chegou muito atrasada. Observem aqui o finalzinho da frase, chegou muito atrasada. Né? Então, a frase, ela trouxe ali, né, uma marcação do gênero feminino. Então, o pronome que nós vamos utilizar também tem que ser correspondente ao gênero feminino, certo? Então, chegou muito atrasada, eu estou falando de alguém, né? Eu estou dando informação de alguém. Maria chegou muito atrasada, Gabriela chegou muito atrasada. Então, o pronome que eu vou utilizar ali é um pronome que substitui um nome feminino. E se esse pronome substitui um nome feminino, eu vou utilizar o pronome ela. Certinho?
Já a próxima frase, me deu um presente. Quem me deu um presente? Você me deu um presente? Ele me deu um presente? Então, ali a frase está no singular. Então, eu vou utilizar um pronome no singular, que pode ser ele, você, certo? Se eu estiver falando de uma ação de outra pessoa, ele me deu um presente. Se eu estivesse falando com você, você me deu um presente, ok? A próxima frase, fomos ao cinema. Então, ali nós já vimos que é um plural, E a utilização, do pronome no plural, quando eu me incluo, nós já tivemos contato, é o pronome nós. Nós fomos ao cinema. E a última frase, quereis brincar conosco. A frase ela está no plural, Quereis brincar conosco. Então, eu vou utilizar um pronome do plural, nós, vós ou eles. Se eu estou conversando com a pessoa, porque ali eu estou fazendo uma pergunta, quereis brincar conosco? Olha lá o ponto de interrogação. Então, o pronome que nós vamos usar é vós, referente à segunda pessoa, A segunda pessoa do plural, com quem nós falamos. Beleza? E aí eu mencionei que nós também encontramos um outro tipo de pronome pessoal, que é o pronome oblíquo, Então, para cada pronome do caso reto, existe um pronome oblíquo. Qual é a diferença, Quando que nós vamos usar o pronome reto e quando nós vamos usar o pronome oblíquo? O pronome reto, como nós vimos, ele vai substituir um nome quando exercer a função de um sujeito, de quem nós estamos dando a informação, de quem está praticando alguma ação. Já o pronome do caso oblíquo, ele não vai exercer essa função de sujeito. Ele vai exercer uma função de complemento, O que é isso? Vai completar o sentido de alguma palavra, de alguma situação, Vamos analisar aqui o exemplo para vocês perceberem isso. Olha lá o livro de novo. O livro estava sobre a mesa. Não ia ficar estranho se eu falasse assim, peguei o livro e coloquei o livro sobre a estante? Olha o tanto de livro. Então, mais uma vez, reforçando que a utilização do pronome, ela auxilia na não repetição das palavras. E aí nós vamos utilizar o pronome, para substituir aquela palavrinha, que nós queremos substituir ali. E aí, os pronomes que nós vamos usar são esses. Quando a pessoa é a primeira pessoa do singular, eu utilizo mim, me, comigo, certo? Quando é a segunda pessoa do singular, te, ti, contigo. A terceira pessoa do singular, si, o, a, lhe, si, consigo. A primeira pessoa do plural, nós, nos, conosco. A segunda pessoa do plural, vos, convosco. E a terceira pessoa do plural, se os, as, lhes, se, consigo. Beleza? Então, seguindo lá naquele exemplo, nós temos ali a palavrinha livro. Nós vamos substituir livro. Livro é a terceira pessoa lá do singular, Ele, o livro, ele. Então, eu vou utilizar um pronome que possa dar a ideia de que eu estou substituindo o livro. Então, o livro estava sobre a mesa. Peguei-o e coloquei-o sobre a estante. Então, eu utilizei o pronome ali, no caso oblíquo, para completar o sentido dos verbos. Peguei-o, eu pratiquei a ação de pegar e coloquei-o na estante. Então, eu pratiquei a ação também de colocar ele em algum lugar. Então, eu completei o sentido do verbo e utilizei um pronome oblíquo. O segundo exemplo, você comprou essa blusa para mim? Olha, por que eu coloquei ali para mim e não para eu? Então, se nós pensarmos, nós temos muita dificuldade aí quando nós estamos falando, quando eu utilizo o eu, quando eu utilizo o mim. Eu é um sujeito, Então, nós temos que pensar que nós vamos utilizar o eu quando nós substituirmos um sujeito.
e o mim quando nós completarmos algum sentido, algum elemento. Ok? Então, você comprou esta blusa para mim? Então, eu utilizei ali o mim referente à primeira pessoa, né? A primeira pessoa do singular. Amanhã vou ao cinema contigo. Eu estou conversando com alguém e falo, amanhã eu vou ao cinema contigo. Né? Eu utilizei ali um pronome, né, para completar aí o sentido, né, da oração. Beleza? E aí agora nós vamos exercitar, né? Assim como nós vimos do caso reto, eu trouxe aqui algumas frases, né, que dão para nós exercitarmos, né, o que nós vimos do pronome oblíquo. Ela trouxe flores para primeira pessoa. Então, ali nós vamos utilizar um pronome que refere-se à primeira pessoa. Mim, comigo. Então, ela trouxe flores para mim. Contou a história de verdade. Terceira pessoa. Então, contou a, ela, contou-lhe, contou a. Qual que fica melhor aí? Contou-lhe, né? Contou-lhe a história de verdade. Então, o lhe ali, ele funciona como a terceira pessoa do singular, né? O a, né? Lhe. Segurou em seus braços. Então, a terceira pessoa do singular ali também. Segurou a, segurou o. A gente não sabe o que foi segurado, certo? Então, ali nós poderíamos completar tanto com o pronome a, quanto o pronome o. Iremos ao cinema a segunda pessoa do singular ou a segunda pessoa do plural, né? Então, nós vamos utilizar ali. Iremos ao cinema contigo ou convosco, né? Se for o plural, convosco. Se for o singular, contigo. Por que nós usamos os pronomes, né? Os pronomes são elementos importantes, pois evita a repetição das palavras e, de certa forma, né, auxilia no entendimento do texto, na compreensão do texto. Beleza? Então, o que nós vimos hoje, galera? Nós vimos pronomes pessoais, né? Que são aquelas palavrinhas que podem ser utilizadas para substituir um nome, né? Exercendo a função de sujeito, ou substituir um nome exercendo a função de um complemento. Ok? Por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.